Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, o livro de Esther. Está sendo bênção para a minha vida e eu tenho certeza que para a sua também. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos hoje iniciando o livro, capítulo 3 de Esther. Ontem paramos quando Mardoqueu mandou avisar o rei sobre uma possível morte, né? Uma trama. Foi descoberto e aqueles eunucos foram presos e mortos. Mas hoje a gente vai começar o capítulo 3 e você vai entender o tema que eu estou colocando aqui. O maligno sempre conspira contra os servos fiéis. Vale a pena ser fiel, ser fiéis, mesmo que venha armações, mentira, tramas, porque na hora certa o Senhor chega. Não deixe que o maligno mande em você. Não se assuste, não tenha medo. Porque a Bíblia diz que todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, se você serve ao Deus grande, o Deus vivo, todo poderoso, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele está com você, está no controle de tudo. Amém? Esther 3, do 1 ao 15. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Emadata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. Todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mardoqueu. Ele não se curvava nem se ajoelhava, porque Mardoqueu conhecia a palavra. Porque Mardoqueu sabia quem ele tinha que adorar e exaltar. Não era outro homem. Era a cultura que tinha que fazer assim com autoridade. Mas existem culturas que a gente tem que ter sabedoria e prudência. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que maldito o homem que adora outro. Aí os outros funcionários perguntaram a Mardoqueu por que ele não obedecia à ordem do rei. Sempre tem pessoas te observando e a mim. A nossa conduta, a nossa responsabilidade como servo e serva sempre tem. Por que tem? Porque eles perguntaram, então eles já estavam observando que Mardocaia não se ajoelhava, não se curvava. Aí eu coloquei, o maligno sempre conspira contra os servos fiéis. Já era uma armação do maligno. Você está na faculdade, você está no trabalho, você está na igreja, dê testemunho. Não imite a maioria, não. Porque tem alguém para te observar se realmente tu és aquilo que tu dizes que és. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mardoqueu continuaria a desobedecer a ordem do rei. Veja que eles primeiro insistiram, depois perguntaram. Mardocaia explicou que tinha compromisso com Deus, que era judeu. Judeu é o povo escolhido de Deus. Mas aí eles começaram a observar e levar a fofoca. Tem um fofoqueiro de plantão para observar tuas falhas, para levar para outro. É o bajulador, esse é o perigoso. Não olhe para a bajulação. Não dê ouvido a fofocas. Teu compromisso é com Deus. Amã ficou furioso quando viu que Mardoqueu não se ajoelhava em honra dele. Amã era orgulhoso, soberbo e prepotente. Veja a atitude de Amã. Quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez plano para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes, do rei. Por isso que eu digo, por conta de um paga todos. Veja que aqui em Mordecai, eu às vezes falo Mardoqueu porque tenho duas Bíblias. Uma chama Mardoqueu, outra Mordecai. Essa é Mordecai. Amã já se programou não só para matar ele, mas para matar todos os judeus. Porque o maligno é assim. Ele afronta a mim e a você e quer destruir aqueles que estão ao nosso redor. Não olhe para o mal. Não dê brecha para o maligno. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan, Amã ordenou que tirasse a sorte, chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês que os judeus seriam mortos.
Foi sorteado o dia 3 do 12º mês, o mês de Adar. Veja que tinha um mês ali da cultura, né? Um mês de feriado. E ele ali lançou sorte e tiraram números. Mas ele não disse a ninguém, porque ele tinha planos malignos. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Não se empolgue com a aparência. Não se deixe levar por conversas bonitas. Vá orar. Não se junte na roda dos escarnecedores, porque aí você não vai aguentar. Mordecai não se ajoelhou, não se prostrou, porque Mardocai tinha um compromisso com o Redentor. E é o que eu e você tem que ter. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que se segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, rei, é que eles não obedecem às suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Veja que Amã com certeza sabia que Mardoqueu era funcionário do rei. Com certeza Amã sabia que ele livrou o rei da morte. Ele não disse que Mordecai estava no meio deles. Ele disse um povo. A fofoca ela sempre vem com uma roupagem bonita. A fofoca sempre vem com exagero e com palavras de sapatinho de lã. Cuidado, não se deixe induzir por palavras bonitas. O Senhor disse que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Não vá por aparência, vá orar. Não fique em conversas paralelas, em rodinha dos escarnecedores, porque amanhã vai cair consequência para você também. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Veja que ele pediu para o rei assinar um decreto, porque a assinatura do rei estava assinada. E ele ainda fez com que, a jogada dele era para que o rei ficasse encantado. Ainda prometeu dinheiro ao rei. Quer dizer, além da morte dos judeus, tudo que era dos judeus ele ia colocar no cofre real. E o Senhor lá de cima vendo tudo. O rei tirou o seu anel, sinete, que servia para carimbar suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amadeta, e descendente de Agag, e o inimigo dos judeus. Veja que o rei simplesmente deu a ele. Pegou, deu o carimbo para ele assinar e fazer a lei. Mas o rei não sabia na íntegra qual era a situação, quem iria morrer. Por quê? Porque Amã foi astuto. Não se deixe levar por conversas bonitas. Porque a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas a Bíblia também diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Deus não se deixa se corromper. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus não tem um culpado por inocente. Ele estava vendo tudo aquilo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo dentre os bons e dos maus. O Senhor dá muita corda, mas quando ele puxa é de uma vez. Fique com seu dinheiro. Essa gente entregue nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. Veja que o rei deu plena ordem a eles. Ainda deu dinheiro. Era tudo que ele queria. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse trazido para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias, dos chefes dos vários povos. Ele foi escrito em nome do rei, carimbada com seu anel sinétrico. Quer dizer, Mardoqueu preparou tudo, fechou todas as brechas, fez as emendas da lei da época para matar os judeus. A mesma coisa é hoje. Às vezes alguém está falando de mim, de você, Armando, aí você não conhece a palavra de Deus, não está vendo não, ele está. Deus não é o rei, homem não. Ele numa ordem só, ele puxa e destrói tudo. Ele dá muita corda, mas quando ele puxa é de uma vez. Aleluia. É levada por mensageiro a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só. O dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade.
os moços, os velhos, as mulheres, as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo, que ia ficar para Amã. Então você está numa situação constrangedora, você está numa situação que precisa de uma documentação, é só você adorar, porque Mardocaia não se prostrou. Deus honra pela fidelidade. A Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Então descansa, adora a Deus e fica na dispensação dele, porque ele vê tudo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. Veja que todas as cidades, os estados que pertenciam ao rei, ele fez a documentação e mandou para tudo e para todas. Então, com certeza, ele achava que estava ganho. Ele não conhecia o Deus de Mordecai. As pessoas que te afrontam, que me afrontam, é porque não conhecem nosso Deus. A Bíblia diz que só uma ordem dele e acaba tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O crente vive pela fé. Se você tem fé, você vai ver a sua vida sendo estabilizada. Se você tem fé, essa enfermidade já está sendo curada. Se você tem fé, a assinatura vai chegar. Se você tem fé, Deus pega o pequeno, leva para cima e o grande para baixo. Tenha fé, adore, aguarde e clame. Não pare de orar, é orar sem cessar. Para terminar os 15, o dia marcado, o rei deu ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. Em Suzã, a capital de ordem, foi lida em público. O rei e Amã se assentavam para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Veja que Amã estava ali contando vitória e bebendo com o rei, enquanto a cidade estava em confusão. Os judeus estavam desesperados. Só precisava de alguém orar, clamar e ter a iniciativa de Deus. Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente pede direcionamento a Deus em qualquer situação, Ele dá. Não existe grande para crente, não. Quanto maior, uma queda é grande. Não existe macumba, feitiçaria, pode ser o que for. Levar foto, endereço, nome, é debalde. Porque eu e você somos comprados com a morte de Cristo e o sangue dele, que purifica de todo mal. É pelas pisaduras deles que nós fomos curados. Oh, glória a Deus. Para terminar hoje, 1 Coríntios 15, 33. Tem tudo a ver com Mordecai. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Mas Mordecai não entrava em más companhia. Ele não se deixava se levar. Porque os funcionários perguntaram por que ele não se curvava até o chão, não adorava. Porque ele era judeu. Eu e você servimos a um Deus vivo. A gente não vai se curvar diante do maligno. A gente exalta, glorifica e adora o nosso Deus. Porque todo o poder foi dado dele nos céus e na terra. Ele disse que ele vê tudo, sabe tudo. Até o fio do nosso cabelo está contado. Nem eu, nem você conta do braço. Mas Deus conta da humanidade. Então descansa. Porque o amando a tua vida e da minha já está caindo por terra, já caiu. É só você ver a grandeza de Deus nesta causa. Se creres, verás a glória de Deus. A paz do Senhor. Fica com Deus.